Fala, fiel, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast no canal Podcast Corinthians. Eu sou o William e estarei apresentando mais um podcast para vocês. Antes do vídeo, eu queria parabenizar o Corinthians, pois hoje faz 20 anos daquela final contra o Vasco, no qual nos consagramos os primeiros campeões do mundo no Mundial de Clubes da FIFA. É muito orgulho e é muita felicidade comemorar esse dia. Então, fiel, bora pro assunto de hoje? Rony no Corinthians? Será, fiel? Enfim, antes de tudo, eu gostaria de deixar algumas informações aí já bem esclarecidas. O Rony tem uma multa rescisória de 12 milhões de euros, algo equivalente a 55 milhões de reais. E pessoal, o Atlético não está tendo uma boa relação com o Corinthians não. Primeiramente, o Corinthians pegou o técnico Thiago Nunes e parece que o Atlético não gostou muito da saída do técnico não. Apesar do Thiago já ter avisado antecipadamente que não iria renovar com o clube ficou muito sentido com a sua saída e achou que o Corinthians já estava conversando com o técnico antes dessa decisão. Então isso faz com que eles já não tenham uma relação boa e fora isso, o Atlético queria contar com Camacho e Pedro Henrique nessa temporada, coisa que foi negada pelo Corinthians. O Paulo André até tentou vir no Parque São Jorge, porém não foi uma ótima ideia do Petralha, já que o André Sanches não curte muito o Paulo André. Mas enfim, pessoal, quais são as possibilidades do Corinthians realmente estar interessado no Rony? Entendeu? Porque eu desconfio muito. O Corinthians acabou de sair de uma negociação com o Michael, no qual não conseguiu tirar o Michael do Goiás. Quem conseguiu foi o Flamengo. E pessoal, na verdade, a do Rony é maior do que a do Michael. Então por que eu devo acreditar que o Corinthians vai conseguir a contratação do Rony? Entendeu? Será que não é muita ilusão? Porque o Michael era até relativamente mais fácil. O Flamengo tirou por um preço bem abaixo de 50 milhões, se eu não me engano foi 34 milhões. Se eu tiver errado, alguém corrige aí nos comentários. Mas por que tentar o Rony? Por que ser confiante no Rony agora? Enfim, pessoal, eu me questiono muito e eu cheguei a pensar que por que não, se fosse uma estratégia dos empresários do Rony, fazerem esse interesse do Corinthians se tornar público para que o Rony começasse a ganhar propostas, receber mais propostas de times de fora ou aqui mesmo de dentro, como o Palmeiras, que vira e mexe e contrata jogadores que o Corinthians tem interesse. Entendeu? Pode ser uma estratégia dos empresários do Rony para receber mais proposta ou até para forçar o Atlético a renovar com ele por um salário melhor e coisas do gênero. Então, pessoal, antes que vocês pensem, não, eu acho que isso é muito difícil, saibam que aconteceu uma coisa bem semelhante recentemente. E que coisa foi essa? Pode ser somente uma coincidência, mas lembram um tempinho atrás que o Leandro Castan poderia vir para o Corinthians? Estava uma expectativa, todo mundo querendo cobrir essa oferta que o Corinthians faria. Na verdade, o Corinthians nem faria essa oferta pelo Leandro Castan. O Leandro Castan conseguiria reincidir o contrato porque o Vasco estava com atraso de salário e coisas do gênero. E o Leandro Castan foi jogar um jogo festivo na Arena. Nossa, até que foi uma coisa, né? Já pararam para pensar? Muita gente que o Corinthians está interessado sempre brota numa final da Arena, né? Uma final não, um jogo festivo na Arena, né? Sempre brotam. Como o Luan e o Michael, diga-se de passagem. Mas enfim, pessoal, o Leandro Castan, numa entrevista no jogo festivo da Arena, falou que já tinha certeza da decisão dele, toda fiel na maior expectativa do Castan voltar e no final das contas ele renovou com o Vasco. Eu acho que talvez isso não seja culpa do Leandro Castan, mas eu não duvido que os empresários dele fizeram esse interesse do Corinthians virar quase que um marketing para o Vasco renovar o seu contrato, entendeu? E o Leandro Castan conseguiu um contrato renovado por um grande período de tempo, acho que foram mais 3 anos, né? Ele tá no Vasco aí até hoje, recebendo seu salário, tudo certinho. E é isso, fiel.
talvez seja uma estratégia aí dos empresários do Rony para conseguir um leilãozinho aí, quem sabe, ou que o Atlético pague o salário dele. A verdade é que provavelmente o Rony vai ser negociado, mas talvez não com o Corinthians, entendeu? Porque o Rony não viajou para a Argentina para confrontar o Racing, o Boca Juniors com o Atlético, porém não significa que é com o Corinthians. E eu vejo canais no YouTube já noticiando a chegada do Rony. E, gente, ou até mesmo a própria torcida entre si falando que é certeza que o Rony vai vir, que ele vai comparecer nessa temporada. E, pessoal, por favor, não compartilhem esse tipo de coisa, esse tipo de notícia, porque as chances dele realmente aparecer aí no Corinthians nessa temporada é muito próximo de raso. A gente ainda não sabe nem a oferta que o Corinthians fez. Será mesmo que o Atlético vai aceitar vender, por exemplo, 50% do Rony, dos direitos do Rony, como o Corinthians estava tentando com o Michel? O Atlético que está injuriado, será mesmo que a gente vai conseguir? Então, pessoal, acho que não vai ser uma coisa fácil. É bom evitar esse tipo de divulgação, já que a gente acaba sendo prejudicado por isso, né? Nós mesmos alimentamos o fogo aí, porque sempre que uma coisa dá errada na transferência, vem zoar a gente. Por exemplo, já estão falando na nossa dupla de ataque, que é Michael e Drogba, né? Então, os antes não perdoam os palmeirenses. Então é bom evitar esse tipo de esperança tão grande aí compartilhando com todo mundo. É bom evitar, pessoal, porque daqui a pouco essa dupla vai virar trio, vai ser o trio de ataque do Ultimate Team aí do Corinthians, Ultimate Team não, né? Dream Soccer Corinthians aí, vai ser o Drogba, Michael e Rony. Assim não dá, né, fiel? Vamos segurar um pouco a emoção, ainda não tem nada de concreto. Eu acompanho os setoristas do Corinthians, o podcast Timão também é um ótimo canal para se informar. O Timão dá muitas informações, apesar de não ser setorista. Enfim, pessoal, eu vejo diversos setoristas do Corinthians e eu ainda não vi nenhum que falou o valor da proposta que o Corinthians fez em cima do Rony ou que deu qualquer notícia mais profunda sobre esse assunto. Então, nessa ocasião, acho muito melhor esperar. Então, fiel, uma hora a informação vai aparecer, alguém vai dar um furo aí e a gente vai ficar sabendo, mas a princípio é uma negociação difícil. E enfim, pessoal, para dar aquela finalizada, vou dar uma pincelada aí sobre alguns assuntos envolvendo o mercado, né? O Corinthians emprestou de forma concreta aí, né? Chegou aí no Botafogo hoje, neste dia 14, chegou Thiaguinho no Botafogo. Thiaguinho, que provavelmente ia ser emprestado para o Oeste, foi para o Botafogo. Então, pelo menos o nosso Thiaguinho aí, nosso volante, tanto querido aí pela Fiel, vai disputar a Série A pelo Botafogo. Espero que se dedique bastante para voltar e quem sabe ser titular em 2021, né? Quem sabe? O Corinthians continua fazendo investimentos no futebol feminino. Hoje o Corinthians trouxe uma jogadora que veio direto de Madrid. Sim, pessoal, é uma atacante e eu fico muito feliz por esse investimento no futebol feminino. Significa que o Corinthians vai tentar ser campeão de tudo que disputar, como foi ano passado. Então, pessoal, por último vou falar sobre o Corinthians na NBB. Pessoal, depois de muito tempo, o Corinthians volta a vencer na NBB. Por 103-92, o Corinthians bate no São José. E, pessoal, que alívio! Novamente o Corinthians volta a vencer no ginásio Vladimir Marques. E, pelo amor de Deus, que draga pegou o Corinthians, hein? Desde que perdeu para o Pinheiros antes da final da Sul-Americana, né? Ele enfrentou o Pinheiros. O Corinthians estava vivendo um ótimo momento até enfrentar o Pinheiros na NBB. Na NBB ele levou uma virada do Pinheiros, depois foi fazer o segundo jogo da Sul-Americana e dali em diante perdeu tudo até o dia de hoje. Até hoje eu me lembro lá eu no ginásio Vladimir Marques com meus amigos e lamentando esse episódio do Jamal driblando toda a defesa do Corinthians e chutando de 3. Putz, o que os caras faziam em trava era difícil, hein, pessoal? E enfim, o Corinthians volta a vencer.
E principalmente depois dessa eliminação aí que teve no Super 8 pro Flamengo, eu já não tinha muita expectativa, estava bem chateado por conta dessa derrota na final da Sul-Americana e essa sequência de derrota na NBB. Mas eu espero que o Corinthians se estruture para que ano que vem possa disputar coisas maiores e quem sabe ganhar uma Sul-Americana, chegar numa final da Super 8 que se passasse do Flamengo ia ser favorito. O Flamengo, se eu não me engano, ainda ganhou hoje. Mas enfim, pessoal, cagando pro Flamengo. Então é isso, fiel. Este vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e deixar um comentário aí embaixo com sugestões. Se você tem aquele amigo corintiano ou aquele grupo do Corinthians, por favor, compartilhe para ajudar na divulgação do canal. Não esqueça de compartilhar aí para as pessoas próximas. E é isso, fiel. O vídeo vai ficando por aqui. Forte abraço. Amanhã tem Corinthians. Eu farei um vídeo novamente com a provável escalação. E é isso, fiel. Valeu!